Olá, olá, meus alunos, minhas alunas, todo mundo bem? Animados? Hoje é módulo novo iniciando aí, organização administrativa, um tema bem interessante, presente aí em quase todos os editais de direito administrativo. Então tem que conhecer, tem que gabaritar esse assunto na sua prova. Vou trazer aqui de uma forma bem didática, bem objetiva. Já digo logo, é um tema um pouco teórico. Quem já estudou aí sabe, porque assim, aqui até eu coloquei na imagem de capa aqui do material, o pessoal com quebra-cabeça, né, montando, dizendo, ó, coloca essa peça aqui, essa outra. Por quê? Porque a organização administrativa é justamente isso, é colocar aquelas peças que estão faltando, é dar nome a certas pessoas, a certos órgãos, pessoas jurídicas. A gente vem falando muito e agora precisa, porque, tipo, eu já falei de autarquia, eu já falei de sociedade de economia mista, e você pode ficar assim, o que é isso? O que é isso que ele está falando? O que é essa autarquia? O que é esse órgão público? Pode acontecer a situação de você não ter estudado ainda e não conhecer. Então, a organização administrativa é que vai dar nome para essas pessoas, que vai explicar quem são elas, a administração direta, a administração indireta, tudo isso daí. Então, por isso que é um pouco teórico, mas eu vou facilitar para vocês, beleza? Então, eu coloquei aqui nem tudo que está no slide eu leio para vocês aqui, né? Porque senão ficaria chato se eu estar lendo o slide. Eu deixo para vocês fazer a leitura em casa também com esse material que está bem interessante. É um resumo aí que eu faço com o mapa mental, tudo bem direitinho. Então, no capítulo anterior, né, de regime jurídico administrativo, foi visto que a administração pública, no sentido orgânico, consiste no conjunto de órgãos, agentes públicos e pessoas jurídicas que realizam atividade administrativa. Nesse capítulo agora vamos conhecer esses órgãos públicos e essas pessoas jurídicas. Eu expliquei para vocês também que a forma de Estado do Brasil é a federação. E uma característica importante dessa federação é a divisão em unidades autônomas. Como assim? Eu tenho a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Tem essa divisão, tipo assim, não é só o Brasil, pronto, mora onde? Brasil, aí tudo isso aqui era Brasil, não tinha divisão, não. Eu tenho divisões aí, divisões de âmbito regional, envolvendo os estados e o Distrito Federal, e de âmbito local, envolvendo os municípios. De âmbito nacional, eu tenho a União. Beleza, lá no artigo 18 da Constituição Federal, ele vai determinar o seguinte, ó, a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos dessa Constituição. Cuidado com algumas pegadinhas de prova, eu vou destacar duas. A prova pode chegar e dizer todos soberanos. Não. Não tem soberania, tem autonomia. Quem tem soberania é a República Federativa do Brasil. Ela possui soberania. Agora, os entes federativos aqui, eles são autônomos, possuem autonomia. Então, essa é a primeira pegadinha. A segunda, se eu estou falando que eles são autônomos, se tem autonomia, então isso significa dizer que não existe hierarquia entre eles. Ah, professor, não tem? Não, muita gente confunde isso, de achar, o presidente, porque o presidente da república manda no governador, manda no prefeito. Não, dentro do município, quem manda é o prefeito. O governador, o presidente, não pode chegar e dizer assim, prefeito, faça isso, estou mandando você fazer isso. Prefeito, nomeie esse secretário aqui, eu estou mandando você nomear ele. Não pode ser feito dessa forma. O prefeito vai escolher quem vai ser o secretário dele, o prefeito vai escolher o que ele vai fazer na cidade. Então, a Constituição ela fez divisão de competências.
Tem certos atos que só a União pode fazer, tem outros que só o Estado pode fazer, outros só o município, e assim por diante. Mas não existe essa hierarquia entre eles. Conforme aqui essa questão. A primeira questão, SES Polícia Federal, acerca do direito administrativo, julgo item. Considerando que a Polícia Federal integra a administração pública federal e que as polícias civis integram a administração dos estados, é correto afirmar que um agente de polícia federal é hierarquicamente superior a um agente de polícia civil. Olha o que a questão quer dizer. Quer dizer que a Polícia Federal está na administração federal, está na União, e a Polícia Civil está no Estado. Então, a Polícia Civil tem a Polícia Federal tem hierarquia sobre a Polícia Civil. De jeito nenhum. Não tem hierarquia, não. Tem divisão de competência. Tem certos atos que só a Polícia Federal pode fazer. Já tem outras situações que é competência da Polícia Civil, e assim por diante. Beleza? Então, esses entes federativos aqui, União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles compreendem a tão famosa administração direta. Cuidado com uma coisa, aqui não entra os territórios. O Brasil não tem mais nenhum território. Tinha Fernando de Noronha, mas não é mais território. Mas mesmo que tivesse, não entrava na administração direta. As bancas gostam de colocar. Compreende a administração direta. Aí bota União, Estado, Distrito Federal, municípios e territórios. Não. É só esses quatro aqui. União, Estados, Distrito Federal e municípios. Por que eu chamo administração direta? Porque eles estão prestando serviço diretamente. A Constituição trouxe eles aí como entes federativos e eles estão prestando serviço de forma direta. Por isso que eu chamo a administração direta. Professor, pode prestar de forma indireta? Pode. Que aí você vai conhecer a administração indireta, que é assunto das próximas aulas. Beleza? Então é o seguinte, vou até colocar aqui, vou colocar nessa outra slide aqui. Essa administração direta, ela pode se utilizar de dois institutos, chamado desconcentração e descentralização. Isso aqui é muito importante, muito cobrado, você tem que compreender. Então, vamos logo explicar isso daqui. A desconcentração, que eu vou explicar muito na aula de hoje, é a criação, cria órgãos públicos. Já a descentralização cria entidades, cria pessoas jurídicas. Até tá aqui, ó, desconcentração, CO, cria órgãos. Descentralização, CE, cria entidades. Sim, professor, mas explique direitinho isso daí. É o seguinte, esses entes aqui, chamados de administração direta, eles podem prestar o serviço tranquilamente, sem precisar de ajuda de ninguém. Mas eles podem também criar órgãos. Como assim, professor? A União pode criar ministérios. Pode ter 40 ministérios, 50 ministérios, pode ter 20. Então, o ministério, já vou logo dizendo, é um órgão público. Ele está sendo criado para facilitar, né, para ajudar ali na prestação, para ser uma forma mais assim, específica, né? Eu vou criar o ministério disso, o ministério daquilo outro, e assim por diante. Então, quando a administração direta ela escolhe fazer isso, criar esses órgãos públicos, é a mesma coisa, vamos supor, se você chegasse na prefeitura e não tivesse nenhuma secretaria, aqui é a prefeitura, pronto, todo mundo trabalha aqui nesse setor, não tem divisão nenhuma. Aí você ia sair feito louco para saber onde é que você ia resolver esse problema. Então, o órgão público, ele facilita, porque, não, aqui é a Secretaria de Saúde, aqui é a Vigilância Sanitária, aqui é a Secretaria de Educação, Transporte e assim por diante. Então, eu quero fazer isso, é naquele setor. Então, essa divisão em órgãos públicos, ela serve basicamente para isso, para facilitar a prestação do serviço, tornar mais específico.
Quando é criado esses órgãos públicos, eu tenho a prática da desconcentração. Estou desconcentrando o serviço. Porque se eu não tiver órgãos públicos, o serviço está sendo prestado de forma concentrada. Está tudo concentrado em uma só pessoa. Quando eu crio órgãos públicos, eu estou desconcentrando. Já essa administração direta, quando ela decide criar outra pessoa jurídica, porque todos eles aqui são pessoas jurídicas de direito público. Todos eles. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Quando eles decidem criar outras pessoas jurídicas, aí vai criar autarquia, vai criar sociedade de economia mista, criar empresa pública, criar a fundação pública, que será estudado lá. Aqui eu estou só fazendo a introdução do assunto, já familiarizando você aí com alguns termos, mas calma aí que você vai entender tudo isso daqui. Estamos iniciando um assunto novo, então requer essa introdução aqui do assunto. Então, ele está descentralizando, está criando, está passando, ele pode passar também para um concessionário, para um permissionário, você vai entender esses nomes aí. Quando não é criado isso daí, então o serviço está sendo prestado de forma centralizada. Então, tipo assim, a União, quando ela criou o INSS, que é uma autarquia, ela descentralizou. Ela tirou a previdência social dela e disse, olha, vai ser agora com o INSS, que é uma pessoa jurídica. Que envolver previdência social vai resolver lá, naquela autarquia. Então está descentralizando. Se voltar, não, acaba com o INSS e volta tudo para a União, então o serviço está sendo centralizado. Na sua prova, a administração direta pode vir com o nome de administração centralizada. Na prova, a administração direta também pode vir com o nome de entes políticos. E pode vir com o nome também de entes federativos. Ou pode também administração concentrada, né? Mas o mais comum é essa aqui, centralizada. Entes federativos, não tenho muito o que explicar, porque eles fazem parte aí da federação. Por que eles são chamados de entes políticos? Porque eles possuem autonomia política, eles podem legislar. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios podem fazer leis. O município, através da Câmara Municipal, Distrito Federal da Câmara Distrital, estados, Assembleia Legislativa e União, Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Por isso que eles são chamados de entes políticos. Professor, ainda não consegui compreender essa desconcentração e essa descentralização. Vou facilitar aqui para vocês. Vou pegar a minha plataforma como exemplo. Então, é o seguinte. Tem aqui a plataforma do professor Soares. Quando você chega, aí tem lá cursos online, curso em PDF, simulado, dicas, material gratuito, legislação, enfim. Tem algumas coisas que ainda não tem não, mas vai ter. Já estou até antecipando aqui, né? Enfim, tá tudo bem dividido, né? Vamos supor, OAB, uma página específica só para preparação para OAB, que vai ter sim, já estou antecipando aí já. O que é isso daqui? Aqui é como se fosse órgãos públicos. Fica mais fácil, tipo assim, você quer um curso online? Entre aqui. Você quer um curso em PDF? Entre aqui. Você quer preparação para OAB? É aqui, ó. Então, é como se aqui fosse órgãos públicos dentro da administração, mas tudo está dentro de uma plataforma só. Fazendo analogia, eu tenho o município criando várias secretarias. Então, a plataforma é como se fosse o município e essas abas aqui, essas páginas, é como se fossem as secretarias, os órgãos públicos. Então, esses órgãos públicos estão tudo dentro de uma pessoa jurídica, que é, nesse caso do exemplo aqui, a União, o Estado Federal e os municípios.
Não necessariamente só deles, que a administração indireta também pode ter órgãos públicos. Beleza, mas aí eu posso fazer o seguinte, eu posso dizer, não, esse site aqui do professor Soares vai ficar relacionado com o concurso público. E eu vou fazer outra plataforma voltada só para a OAB. Nesse caso aqui, fazendo a analogia, isso aqui seria uma descentralização. Eu estou criando outra empresa, outra pessoa jurídica. Eu tenho a pessoa jurídica professor Soares Concurso, criei outra só para OAB, que eu vou tratar só de OAB nesse daqui, para ficar melhor, ficar mais específico. Aí tem muita coisa, curso online, curso PDF, dicas, simulado, não sei o quê. Aí o OAB também vai misturar e tal. Vou criar uma pessoa jurídica. Só para isso. Aqui é só OAB nesse site aqui. Então, fazendo a comparação, é como se a União, que é uma pessoa jurídica, cria uma autarquia. No exemplo que eu falei, o INSS para tratar da Previdência Social. Ele trata só sobre isso, só ações relacionadas aí à Seguridade Social, né? Você não vai tratar de FGTS lá no INSS. Você não vai tratar de empréstimos lá. Ele foi criado com aquela função específica, né? Então, tem uma descentralização, porque o INSS é uma autarquia, é uma pessoa jurídica também, é uma entidade também, beleza? Então, acho que dessa forma aqui ficou até mais didático de você compreender. O órgão público, ele permanece dentro da pessoa jurídica. Então, a desconcentração, ela mantém o vínculo hierárquico. Já a descentralização são duas pessoas jurídicas. Na desconcentração é só uma pessoa jurídica que está criando órgãos. Imagina, você chegar na plataforma do professor Soares e está tudo misturado. Você olha e tem um curso online. Aí logo após tem um curso em PDF, depois tem uma dica, depois tem um curso para o AB, ia ficar bagunça danada, então é feita essa divisão em órgãos para facilitar isso daí. Beleza? Então, fiz esse mapa mental aqui para ficar mais fácil de você compreender. Desconcentração, como eu já falei, cria órgãos públicos. Esses órgãos públicos são unidades de atuação desprovidas de personalidade jurídica. Eles não são pessoas jurídicas, o órgão público não é pessoa jurídica. Ah, tá aqui. Precisa nem copiar. Mas já comecei, vou botar. Não é pessoa jurídica, tá aqui também. São desprovidos, não possui personalidade jurídica. Vou explicar isso aqui na próxima aula, para não ficar muita coisa na aula de hoje. Na desconcentração, mantém a hierarquia e subordinação, mantém o vínculo hierárquico, e a desconcentração é a distribuição de competência no âmbito de uma pessoa jurídica. Beleza? Então, memorize isso daí. Nós vamos tratar na próxima aula, aprofundar um pouco sobre os órgãos públicos. Beleza? Então, na aula de hoje, vou ficar por aqui, para não ficar muitas informações. E aí, na próxima aula, iremos aprofundar um pouco aí sobre órgãos públicos. Esse exemplo aqui que eu falei, você vai perceber lá no finalzinho, quando explicar a descentralização por completo, aí você vai compreender isso daqui, fica bem mais fácil entender dessa forma bem didática. Beleza? Qualquer dúvida, pode entrar em contato. Forte abraço e bons estudos.